Sejam bem-vindos para mais um podcast da Safiri Assessoria. Hoje com um tema tão importante que seria a nova NR1. Quais são os impactos que ela vem trazer para o mundo corporativo, né? E eu tenho a honra de conversar com os psicólogos da tríade PSI, Desenvolvimento Humano, Ricardo Almeida, Kátia de Jesus e Alessandra Santos. O Ricardo também participa do projeto Psicoterapia para Todos, que é uma parceria já da Safiri há algum tempo. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pelo aceite do convite. Tamo junto aí, Fabiana, para poder esclarecer as dúvidas, trazer esse tema à tona que é tão importante, né? Porque agora com essa mudança toda, ficam muitos empresários, muitos funcionários com dúvidas, se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser mais uma norma, ou se realmente vai trazer algum benefício para todos, né? Essa é uma dúvida. A gente te agradece pela oportunidade, viu, Fabiana, de falar desse tema tão importante que é a saúde mental, né? Exatamente. Obrigada pelo convite, Fabi. Muito bem. Então, com a atualização da norma NR1, o que muda para as empresas e funcionários? Vou partir do seguinte princípio. A NR1, o nome já diz, é a norma regulamentadora número 1. Então, ela tem o seu início já há muito tempo, com a preocupação com os riscos físicos. E o que diferencia a NR1 do momento em que a gente vive é que foi incluído a necessidade de avaliação e acompanhamento dos riscos psicossociais. Então, a portaria do Ministério de Trabalho e Emprego, que é a 1419 de 2024, fez a inclusão desses riscos, havendo a necessidade de gerenciar riscos como a sobrecarga de trabalho, por exemplo, o assédio moral e todas as suas derivações. Então, a gente está falando de uma mudança super importante que traz para a empresa a necessidade de avaliar, de acompanhar e de controlar esses riscos, e para os trabalhadores um ganho significativo no sentido de evitar possíveis doenças ou agravos da saúde mental. Então, o que a empresa tem de benefício com isso? Um ambiente que ele tem uma saúde mental de todos os colaboradores, né, uma possibilidade de trazer à tona a criatividade, de ter resultados sustentáveis, e para o funcionário um ambiente psicologicamente seguro e saudável para trazer o melhor que ele tem para o dia a dia dele também. Perfeito. Eu acho que eu só queria complementar a questão da data, né? Então, assim, essa portaria foi de 2024, era para ter sido, né, implementado já como lei mesmo em 2025, mas aí o Ministério do Trabalho, ele deu esse tempo para as empresas se adaptarem, então ele deu o tempo de 1 ano para as empresas se adaptarem, e agora, dia 26 de maio, que é, né, passado aqui, entrou em vigor como lei. Então, a partir de 26 de maio, as empresas podem ser autuadas e responderem realmente, né, em relação à questão da gestão de riscos psicossociais. Então, agora, né, o cinto apertou. Tem que olhar para isso, porque agora é para valer, né? E é interessante, Fabi, aqui complementando um pouco do que elas estão falando, porque esse termo psicossocial, ele já existia na parte ergonômica da norma, né? Mas ele não estava cravado como uma coisa mandatória, né? Aí a gente se pergunta assim, mas por que isso aconteceu agora, né? E aí a gente tem alguns números que eu queria trazer aqui para vocês, para até mostrar a intensidade da questão de saúde mental, como se agravou nos últimos anos, né? Porque esses dados que eu vou trazer são os dados do INSS, né? Então, em 2022, a gente teve 280 mil pessoas afastadas por quadros de saúde mental no Brasil, né? Uau! 280 mil. Em 2023, a gente teve um pequeno aumento de 1,2%, que foi para 283 mil. Agora, de 2023 para 2024, olha só, de 283 mil passou para 472 mil. Um aumento de 66%. Muito significativo.
O índice significativo. Em 2024, 472 mil. E em 2025, bateu de novo o recorde, né? Para 546 mil. Então, o que a lei e a Kátia falam dessa questão da obrigatoriedade tem um porquê aí muito sério, na verdade, né? Sim. E só para trazer também, Fabi, aqui um detalhe, olha só esse detalhe, porque aqui eu vou falar dos dados de 2024, né? 2024, né, que foi a quantidade de afastamentos por saúde mental de 472 mil, né? Em primeiro lugar, ficaram transtornos de ansiedade. Certo. Nos 141 mil. Em segundo lugar, transtornos depressivos. Primeiro episódio, 113 mil. Em terceiro lugar, transtornos depressivos mais de um episódio. E aí, em quarto lugar, sim, entra aí um tipo de transtorno depressivo que é mais comum em quadros psiquiátricos, né, que é o transtorno afetivo bipolar. Então, eu trouxe esses dados meio que para trazer essa força do que as meninas estão falando, né? Perfeito, muito importante. Como as empresas podem identificar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho? Na verdade, o GRO, que a gente chama, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que todas as empresas devem ter, né, ali já tem que vir realmente todos os riscos catalogados, então tem que estar ali presente, no caso são 13 riscos psicossociais que o Ministério do Trabalho, ele prevê, né, que seja analisado, e isso tem que ser olhado para dentro da empresa. Então, como que a gente vai fazer essa identificação? Então, eu vou falar da parte técnica, né, que não vou me aprofundar muito aí, mas que a gente vai falar no decorrer do podcast, mas vou falar um pouco da parte técnica e do que dá para a gente avaliar, né, no dia a dia, que às vezes a empresa acha que pode, nossa, é tão difícil identificar. Não, a gente tem alguns sinais que, né, os funcionários vão dando de que a coisa, ela não está muito bem, né, que tem algum problema. Então, na parte técnica, como eu falei, o GRO, que é obrigatório, né, a gente ter aí nas empresas, e aí o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que não são todas as empresas que terão, né, esse tipo de programa, dependendo do tamanho da empresa, dependendo também do nível aí relacionado, né, aos outros riscos também. Porém, a gente tem, como o próprio Ricardo tinha falado, a avaliação ergonômica preliminar, que ela é prevista para todas as empresas. Então, todas as empresas precisam ter essa avaliação, mesmo sendo micro e pequenas empresas, onde vai ser feito, ainda na parte técnica, né, uma identificação, portanto, uma avaliação desses riscos psicossociais dentro da empresa, para depois se traçar um processo, né, que vai vir na gestão estratégica dos riscos psicossociais, que depois a gente fala de uma maneira mais aprofundada. Mas o que a gente percebe no dia a dia, tá? Que são os sinais. Então, de que maneira, né? Fora a parte técnica, que a gente aplica questionário, a gente pode fazer avaliação em loco, né? Observar os funcionários, conversar com as áreas responsáveis de segurança do trabalho, também do RH, mas a gente percebe por questões ali do dia a dia. Então, olha, índices de afastamento, a gente percebeu que aumentou, né? Aumentaram os afastamentos. Que tipo de afastamento é esse? São afastamentos por problemas mentais, são afastamentos por doralgia, que também é, né, psicossomática, então a pessoa está ali com dores e aquilo também pode ser um sinalizador de que tem algum problema mental, emocional. Tem funcionários que sempre foram dedicados e de repente eles estão chegando atrasados, eles estão se ausentando, já não estão entregando o trabalho com a mesma qualidade. Então a conversa também com os líderes, né, para entender como estão seus funcionários no dia a dia, o que tem se percebido no ambiente de trabalho, e tudo isso a gente consegue ir identificando sinais de que algo pode estar errado, os problemas de relacionamento dentro do ambiente de trabalho também, que inclusive é um dos riscos, né, psicossociais, então são indícios de que algo não vai bem. Perfeito. Vocês querem complementar? Eu gostaria de complementar com um ponto, que é o seguinte, a gente está falando de uma avaliação que ela não é individual. Então, a importância desse olhar multidisciplinar que a Kátia falou, então, além do questionário, avaliação em loco, a gente está avaliando o ambiente e não o indivíduo. Então, não é um trabalho para identificar se aquele funcionário tem algum transtorno mental ou não, mas qual é a qualidade dessas relações como um todo, assim como o plano de ação que a gente vai falar mais à frente,
também pressupõe um trabalho coletivo. Perfeita a sua colocação. Uma empresa pode fazer sua própria avaliação ou é necessário contratar uma empresa externa? Fabi, a norma, ela não define quem vai fazer, se é a própria empresa ou uma empresa externa, né? Então, a própria empresa, se ela tem estrutura, ela tem condições de fazer essa avaliação, né? Só que existe uma vantagem de você contratar uma empresa externa, né? Uma empresa externa, como no nosso caso da Tríade PSI, a gente fecha um contrato com a empresa contratante de sigilo. Então, os dados que são coletados, tanto qualitativo quanto quantitativo, ficam protegidos. Quando a gente traz a informação para a empresa como resultado do risco, a gente traz macro. Então, para quem está respondendo, a percepção de segurança tende a ser bem maior, tá? Porque, inclusive, a gente vai mostrar para o funcionário que está respondendo que os dados estão guardadinhos aqui com a gente, né? Certo. Então, se você for pensar nessa questão de percepção de segurança, e não estamos falando que a empresa aqui, se ela faz pelo lado dela somente, que ela vai vazar os dados, mas na percepção de segurança existe uma tendência de o funcionário se sentir mais seguro, transportando todas as informações sensíveis para uma outra empresa, né? Então, esse é um dos ganhos que você contratar uma empresa terceira, tanto para fazer o diagnóstico, como para fazer um acompanhamento, você tem. Mas a regra não existe, ou tanto a empresa quanto ela própria, quanto a contratação terceira pode ser feito diagnóstico, né? Certo. Eu acho que só complementando, né, Ricardo, o que é importante para o Ministério do Trabalho é que as pessoas que venham a fazer esse tipo de avaliação e do gerenciamento de risco sejam pessoas preparadas, tecnicamente, tá? Então, precisam estar preparadas, que seja alguém do RH, que seja alguém da Segurança e Saúde do Trabalho, mas tem que estar preparado. E aí, é claro, pode ter essa opção, como o Ricardo falou, né, tem empresas que, inclusive, preferem mesmo trazer de fora uma empresa especializada como a nossa, justamente por essa questão dos funcionários se sentirem mais à vontade para, de fato, relatarem aquilo que está acontecendo dentro da empresa. Sim. Acho que um ponto interessante para complementar também é olhar a NR1 como um gerenciamento do risco, e não apenas o diagnóstico. Porque se a equipe interna, ela não tiver a preparação técnica, ou mesmo a equipe externa, né, não vamos falar somente o profissional não estiver preparado para este olhar cíclico, eu posso pecar e ficar apenas no diagnóstico. Então, identifiquei os riscos, mas faço o quê? Que endereçamento que eu dou para ele? Então, acho que a maturidade e o conhecimento técnico traz essa visão global, essa visão do todo. Então, vamos falar dessa parte prática, né? Como que funciona esse gerenciamento? Ele segue algumas etapas, tá? Então, previstas na norma, a gente precisa, primeiro, identificar quais são esses riscos, esse é ponto de partida, para a partir dessa identificação, eu avaliar qual é o impacto que isso tem no ambiente ou para aquelas pessoas. Classificar, para que não seja aleatório, então eu tenho qual é o grau de severidade ou qual é o grau de impacto que isso possui. A partir daí eu consigo classificar, adotar medidas de prevenção ou de mitigação daqueles riscos e a adoção de medidas que sejam eficazes, né, aquilo que de fato vai trazer resultado. E acompanhar todo esse controle para garantir que no final do processo a gente tenha de fato uma mudança do ambiente ou uma mudança de todos esses riscos que a gente está falando, né, dentro da listinha dos 13 que são identificados. Para isso a gente precisa, Fabi, fazer um levantamento dos setores, o perfil dos funcionários, entender um pouco das atividades, olhar para indicadores de saúde, indicadores de afastamento, olhando esses números todos que o Ricardo apresentou aqui, que são bem significativos. Então, tudo isso precisa compor essa análise como um todo. A partir do momento que eu tenho este mapa, né, com essas informações a gente constrói um mapa de risco, elabora-se um plano de ação, que é o que vai fazer efetivamente na segunda fase do processo, mudar o cenário daquela empresa ou daquele contexto. Fabio, eu queria chamar a atenção para um ponto que a Alessandra está falando, que é um ponto que a Kátia já tinha colocado, né, de como que você vai fazer a avaliação, né.
Então, assim, a gente pode ter aí uma empresa que vai fazer a avaliação, passando um questionáriozinho para todo mundo e fechando uma avaliação. Aí ela faz dessa forma mais simples, né? E a gente pode ter um processo, né, que é o que a Lê está falando, de você faz a avaliação dos funcionários quantitativamente, que você faz uma checagem qualitativa com algumas áreas, ou com uma área central, ou com algumas pessoas-chave, que você cruza todos esses dados com essas informações que a Lê falou, de afastamento, de turnover, e aí você tem evidências concretas, evidências sólidas, para você trazer para a pessoa tomar decisão, né? Porque é a mesma coisa que se a gente fosse fazer a comparação de um exame, né? Então, eu tô lá com uma dor na perna, né? Aí eu vou fazer um raio-x. Primeiro, eu vou ou não vou fazer esse raio-x? Eu tô com a dor na perna, eu vou ou não vou? Às vezes eu nem vou, né? Porque falo, deixa, vamos rodando, porque eu não tô parando de andar, afinal de contas, né? Aí eu vou lá, fiz o raio-x, né? Vamos imaginar que a gente fez um raio-x um laboratório bem bom, assim, né? Que aqui é a história da avaliação que a Lê tá falando, colocando todos os dados, né? E esse raio-x já mostrou ali uma coisa que não devia estar lá. E aí eu vou à frente, mexo com isso, consulto o médico, busco o tratamento, ou eu deixo ali, eu ainda estou andando, eu vou continuar andando até a perna parar. É uma comparação que a gente pode fazer. Sim. Então, assim, a gente vai ter de tudo. Você vai ter, talvez, uma empresa que tem uma visão de que vou fazer lá, colocar no PGR, ou colocar na pastinha da parte ergonômica, que está tudo bem, mas, na verdade, o negocinho está ali na perna, né? Sim. É muito importante a sua colocação, porque quando a gente fala de dores físicas, isso impede o trabalho, né? Digamos assim, você está com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, aí você vai para casa. Só que dores emocionais não são visíveis. E aí não se trata da mesma maneira e com a mesma importância que as dores físicas. Só que essa dor emocional, ela vai interferir no físico, né? A doutora Kátia falou agora há pouco sobre as questões psicossomáticas, né? Eu sou um exemplo vivo disso, porque eu sou professora aposentada, né? Trabalho há mais de 37 anos lecionando, e eu fui acumulando questões psicossomáticas, né, que me geraram gastrite, questões de coluna também, né, um esforço exagerado nas questões musculares, e para finalizar, com chave de ouro, uma fibromialgia, né? Então, a gente tem que entender que o emocional, ele vai interferir nas questões físicas também, além da questão de paralisar a pessoa, né? Porque quando a gente fala de uma síndrome do pânico, de uma depressão que você citou, né? Transtornos de ansiedade, hoje os T's da vida estão em voga, né? Todo mundo ou tem um toque, ou tem né, um TOD, e TDAH, por aí vai, né? Então a gente tem que entender que o ser humano, ele é integral. A gente não pode cortar, essa parte funciona e essa não, né? O emocional, ele mexe demais com o todo, né? Então, é isso que as empresas precisam entender e respeitar na questão da capacidade de cada um. Como a doutora Alessandra disse também, a gente não está julgando a pessoa com a carga emocional que ela veio, mas o que ela sobrecarregou dentro daquela empresa, né? O que ela vem passando de assédio moral, de excesso de trabalho. Então, é isso, né? A gente precisa entender que é necessário respeitar a capacidade emocional de cada funcionário. Eu acho que eu vou até complementar, achei super importante a sua colocação, né, Fabiana, porque é isso, a gente ainda tem muito tabu, infelizmente, com relação ao adoecimento mental, e não é só dentro das empresas, né, a gente é psicólogo também clínico, não só corporativo, então a gente ouve essas queixas no consultório, né,
Muitas vezes a família não entende que a pessoa tem um problema de fato, né? Que depressão é frescura, como a gente já ouviu várias vezes. Exatamente. E como isso vai para o ambiente corporativo, é pior ainda, né? Então, tem empresários que têm questionado isso da NR1. Mas eu vou ter que cuidar das pessoas que já vêm doente para cá? Como assim? E, na verdade, não é isso, é o que você estava dizendo, é entender, que aí foi muito que até vindo ao encontro do que a Alessandra comentou, é a questão do ambiente. Eu, como empresário, preciso entender se esse ambiente que eu promovo para os meus funcionários, ele é um ambiente saudável, ou ele é adoecedor. Porque, de fato, o ambiente, ele adoece, a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro do ambiente do trabalho. A nossa vida, né, dentro do ambiente do trabalho. Sim. Então, é esse olhar que ele precisa ser mudado e diferenciado, né? E para quem ainda tem o tabu de olhar, os dados estão aí, jogar em qualquer lugar no Google, em qualquer IA, você vai ter dados alarmantes, mundialmente falando. Tem mais de 1 bilhão de pessoas, eu estava lendo, né, o OMS catalogou aí, mais de 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais no mundo atualmente. É muita gente, né? O que eu estou falando de transtorno mental? Ansiedade, depressão, o burnout, que é uma doença laboral, que isso é importante de se dizer, não existe burnout fora de trabalho, é uma doença laboral. Então, de fato, o ambiente de trabalho também adoece. E é esse olhar que a gente precisa começar a mudar e que eu acho que ainda vai demorar um tempo, mesmo com a lei aí, mas para as empresas se adaptarem, algumas empresas, né, a esse conceito. Algumas já estavam se movimentando antes muito positivamente, mas ainda tem bastante tabu, né? Acaba sendo, Fabi, mesmo uma adaptação, acho que igual a Kátia está falando, que vai levar um tempo. Por quê? Não é cultura nossa, não é cultura geral, né? É claro que a gente sabe que tem empresas que já há muito tempo fazem isso, né? Mas às vezes são empresas até multinacionais que têm uma cultura fora, né? E se a gente for pensar, olha só, por exemplo, o empresário. Um empresário, ele é um grande trabalhador, geralmente é uma pessoa que se dedica muito, né? Mas o empresário, muitas vezes, ele imprime um ritmo, que é o ritmo dele mesmo, né? Às vezes, e esse ritmo é tóxico. Ele não sabe disso, às vezes ele não percebe isso. Ou ele tem uma quantidade de demanda de trabalho tal que ele não consegue dar conta de ver tudo, e às vezes alguma área tem algum contexto problemático, né? Esse próprio empresário, às vezes, ele é uma grande pessoa, um gerador de empregos, ele é um grande trabalhador, mas ele está doente emocionalmente. Se você for falar isso para ele, às vezes ele não reconhece. Eu conheci uma pessoa que foi um empresário, que ele tinha um estilo de vida X lá, muito voltado na linha do workaholic, né? Porque na cabeça dele tinha só esse valor mais forte de produção, né? E ele teve um infarto. Uau! Ele teve um infarto, e aí foi para o hospital e sobreviveu. E o médico falou, olha, agradeça ao seu Deus, a sua religião, porque você teve aqui quase que um milagre, né? Porque chegou lá a tempo e tal. Depois que isso tocou ele de fato aí fisicamente, ele mudou o estilo de vida dele. Aí ele começou a promover de cima para baixo que as pessoas tinham que se cuidar. Olha que curioso. Sim. Curioso, né? Sim. Que vem ao encontro do que a Fabi falou, né? Assim, não é palpável. Você tem um estresse enorme que a resposta desse estresse é lá no coração da pessoa, quando está no extremo do físico. Aí sim, consegui entender que o problema é de outra ordem, né? Que a consequência vem para o físico. Acho que a materialização, e a gente vai levar tempo mesmo, mas não foi diferente, por exemplo, com a inserção do acompanhamento dos riscos físicos, né? Dos ergonômicos, então, né? Exatamente. De entenderem essa adaptação, né, do ambiente na parte ergonômica, foi a mesma coisa. A mesma coisa. É um processo de transição e que leva tempo mesmo. Água mole em pedra dura, né? Sim. Você quer ver um outro exemplo, Fabi? Eu tô aqui falante, né? Eu tô deixando falar, mas é um exemplo que me veio, que é simples, mas representa um pouco essa questão da mudança da cultura. Lembra da história do cinto de segurança? Sim. Quando antes de ter o cinto de segurança, todo mundo andava que nem maluco, né? Sem o cinto, e morria, e tinha os números, mas ninguém fazia nada. Aí veio uma lei
que falou, filho, você tá sem o cinto, você vai tomar multa. E muita gente tomou muita multa porque não se adaptou a princípio. Hoje, você vê quantas pessoas sem o cinto de segurança? Quase ninguém. Exatamente. A gente não precisa mais nem orientar os nossos filhos, né? Sim. Eles já entram e providenciam o cinto automaticamente, ou seja, a cultura se instalou. Isso. Essa sua fala é importante, Ricardo, porque nós estamos no início de uma norma, né? Ela está sendo estudada e aplicada e tem todo um processo. Depois da avaliação, como que a empresa pode visualizar o que é mais urgente de tratar? Sandra, ela entrou, né, nesse assunto um pouquinho, que a gente faz, portanto, né, todo um levantamento de informações, que tem um levantamento geralmente quantitativo, por meio de testes reconhecidos mundialmente, que a gente tem alguns testes reconhecidos mundialmente. A gente faz o cruzamento dessas informações com dados qualitativos, que é a questão, né, alguns outros dados, como a Alessandra também trouxe, índices, né, de saúde, os afastamentos, os absenteísmos, a gente vai traçando uma convergência, né, desses dados, conversas com a área da segurança e saúde do trabalho, do RH, para entender na parte qualitativa qual o olhar dessas áreas que estão ligadas diretamente, né, à saúde dos funcionários e da empresa. E aí, mediante todo o cruzamento dessas informações, a gente gera uma matriz de risco. E essa matriz de risco, ela não é só dos riscos psicossociais, isso é importante dizer, tá? Então, o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, ele já trazia essa determinação já há muito tempo para os outros riscos também. Então, a gente vai ter ali, né, tem meio que uma regrinha, onde a gente cruza, portanto, a severidade, o grau de severidade desses riscos com a probabilidade deles acontecerem. E aí a gente consegue identificar quais as áreas que estão, né, mais suscetíveis, quais os riscos que estão ali piores, né, gritando mais, então tem um nível mais alto, mais crítico desse risco, ou se está médio, ou se é um risco baixo, e essa determinação, né, do resultado dessa matriz é o que vai trazer para a empresa o que ela precisa fazer de fato e por onde ela precisa começar a atuar. Então, se eu tenho um risco alto, exemplo, identificou um assédio moral alto, está em mais de uma área, né, enfim, ou está em só uma área, mas é preocupante, eu preciso atacar primeiro essa situação desse risco alto, né, então, a curto prazo, a médio prazo, a gente pode trabalhar com riscos que têm um impacto menor. Então, mediante tudo isso, né, essa matriz é que a gente vai conseguir traçar, de fato, o plano de ação estratégico para mitigar esses riscos. Até, Fabi, pegando um gancho da Cátia, dando um exemplo, vai. Vamos imaginar que em uma determinada área você encontrou um risco de sobrecarga de trabalho, aqui dando um exemplo, né? Médio. Risco de sobrecarga de trabalho médio. Aqui uma ação que você tem que fazer? Sim. É uma ação nessa semana que você tem que fazer? Não, porque o risco é médio, mas não pode deixar de fazer. Então, você vai ter talvez um prazo de 30 a 60 dias lá para fazer. Agora, vamos imaginar, nesse cruzamento que a Ká falou, que apareça em uma determinada área um risco de assédio crítico. Apareceu lá, cruzou qualitativo com quantitativo e apareceu crítico. A ação é agora. A ação é nessa semana. Que vai ser? Era para ontem. Exatamente. Perfeito. E só a avaliação psicossocial é o suficiente para atender a norma? Definitivamente não. Vou usar o exemplo do Rick lá com o raio-x, né? Porque você pode fazer a avaliação, e a avaliação vai te direcionar, te indicar que tem algum problema. Agora, se você não cuidar desse problema, pode travar e você parar de andar num limite mais drástico. Então, a norma, ela pressupõe que você avalie, que você identifique os riscos e que você faça um plano de ação onde contenha um cronograma, onde contenha pessoas responsáveis, quem vai conduzir, quais são os momentos que cada ação vai acontecer, então aquilo que é imediato, aquilo que é para o médio ou para o longo prazo. Porque se eu identifico algum problema dentro deste ambiente e eu não ataco no sentido de mitigar, de eliminar aquele risco,
a possibilidade de piorar, né, de tornar o cenário mais crítico ainda do que ele é, ela é muito grande. Então, a norma, ela pressupõe que você identifique e gerencie esse risco, acompanhando e monitorando durante todo o processo. Fabi, você quer ver um outro exemplo? Aí vou usar uma outra metáfora, né? Que até é uma metáfora de um caso de coaching. Você é coach life e você sabe, né, que as pessoas aparecem no coaching com a vida, às vezes, em algum aspecto virado do avesso, né? E aí a gente, como coach, vai poder ajudar a direcionar, né? Então, uma coach que estava com problemas financeiros. Foi feita a roda da vida lá e apareceram, um dos problemas era a questão financeira, né? Então, gastava mais do que ganhava, né? Mas não ganhava pouco. Aí tem um detalhe, não ganhava pouco, gastava mais, né? E aí vem a história do gerenciamento, né? Porque ela não estava fazendo gerenciamento, principalmente do cartão de crédito. Olha que interessante. Aí, isso não pode ser, eu não gasto, e vai nessa linha de que, às vezes, a gente tem dificuldade para ver, né? Aí, tá, você topa a gente abrir o seu cartão de crédito e ver a item? Porque a gente sabe, o coach tem essa coisa do sigilo, tudo mais, vamos fazer, eu quero ver. Aí vai olhar lá e tem a item do cartão de crédito. Aí, quando a gente planilha tudo, a gente fala assim, R$4.000 de iFood. Uau! Me fala sobre isso. E aí a gente vai mexendo nessa linha de que ela vai ter que fazer as mudanças, aí você tem um diagnóstico, né, que é olhar o cartão de crédito, aí a gente começa a propor as ações. Só que isso para por aí? Não, porque ela vai ter que assumir esse gerenciamento para ela. E aí ela vai ter que, para ela, porque assim, na linha do coach, ela tem uma série de planos, né? E aí, como é que você vai fazer ao longo do prazo para cumprir esse plano se você não tiver esse gerenciamento, né? Então, o que a lei fala é isso. Quando você, empresário, o RH, ele assume o gerenciamento desse processo, a coisa tende a ser uma melhoria contínua, né? Não é só uma avaliação. Eu acho que é legal, só complementando, né, Ricardo, você usou um termo bem importante, a melhoria contínua. Então, de fato, todos os gerenciamentos de riscos, não só os psicossociais, eles têm que ser, né, previsto e se espera que seja um processo de melhoria contínua. Então, a gente tem que dar continuidade, utiliza-se lá o ciclo PDCA mesmo, né, tem que planejar, tem que checar, tem que ter as ações apropriadas, a gente tem que ter definido papéis bem estabelecidos, tem que ter todo esse acompanhamento desse processo, e o processo ele tem que ser cíclico, né? Então, ele se renova a cada ano e a gente dá continuidade. Então, é um processo que não pode parar. E qual o papel da liderança nesse acompanhamento? Então, assim, a liderança, né, tem um dos papéis mais importantes, eu diria. Até porque o líder, eu sempre uso esse termo, né, até dentro do coach, nós três também somos coaches, né, além de psicólogos, que o líder, e eu faço muito coaching de desenvolvimento de liderança, né, o líder, ele é o espelho para a sua equipe. Então, a forma como o líder, ele lida, né, até dentro dos riscos, que a gente acabou nem comentando, eu vou mencionar, né, quais são os 13 riscos, que talvez algumas pessoas fiquem pensando, mas que riscos são esses, né, como que a gente identifica, quais são os riscos, né, eu já falo sobre eles, mas o líder, ele é o responsável, né, então, um exemplo, a gente tem aqui uma questão de recompensa e reconhecimento, é um risco psicossocial, baixa recompensa, baixo reconhecimento, e eu não estou falando de valor monetário só, é de reconhecimento mesmo, de um feedback positivo, né? O excesso de demandas no trabalho, o fato disso ser mal distribuído, baixa clareza de papel, né, ou função, isso tudo são riscos psicossociais. E as lideranças são as responsáveis, né? Quando eu falo de líder, eu estou falando desde o alto escalão, dizendo lá, do empresário que vai para os CEOs, né, diretores, enfim, a gente vai descendo os cargos aí, gerência, coordenação, supervisão, enfim, líderes em geral. Então, a gente sabe que toda a cultura e a política da empresa, ela é definida pelos líderes, né, ela vai sendo passado o bastão, vou dizer assim, de cima para baixo. Então, o que a equipe vai refletir tem a ver com como a liderança lida, né, ou se ela sabe lidar bem ou se ela não sabe lidar bem com relação a esse manejo, essa liderança propriamente dita, né, dessa equipe de uma maneira mais saudável.
E é o líder também que está em contato direto com as pessoas e que consegue identificar se tem alguém que está doente, né, o exemplo que eu tinha falado até um momento atrás, de, poxa, mas esse funcionário, a Kátia, ela sempre trabalhou direitinho, uma pessoa pontual, de repente ela começou a faltar, ela está chegando atrasada, ela não está entregando, o que está acontecendo com ela? Esse olhar é muito mais fácil, inclusive, para o líder que está ali direto, saber, do que a pessoa que está lá no RH, que ela não tem contato direto com os funcionários diariamente. Exatamente. Então, esse olhar, ele é muito importante, essas trocas, né, esse entendimento. Então, o líder tem que estar, acho que, em primeiro lugar, os líderes precisam estar preparados, é preparo da liderança, para entender a NR1, para entender a importância dos riscos psicossociais, quais são eles, de que forma que eles precisam lidar com as pessoas, e o que eles precisam desenvolver de olhar para conseguir fazer com que, de fato, a melhoria contínua, ela aconteça, né? Então, vou só pegar aqui rapidamente, o que a gente tem, até abrir mesmo, que tem uma lista, são 13 riscos, mas aí vocês vão perceber que tudo tem a ver com a forma mesmo, como a gente lida com as pessoas no trabalho, né? Então, os assédios de qualquer natureza, que podem ser assédio físico ou moral, excesso de demandas, que são as sobrecargas de trabalho, ritmo acelerado, né, metas ali, às vezes, inalcançáveis. A baixa demanda também está subcarga, mas como assim baixa demanda? Porque tem algumas pessoas que ficam subutilizadas, ou fazendo um trabalho que elas não conseguem enxergar uma importância naquilo, é um trabalho muito operacional. Baixa clareza de papel ou função também, baixa autonomia ou suporte no trabalho, e eu vou dizer que como coach eu já vi muito isso, né, alguns funcionários reclamando, poxa, eu não tenho autonomia para exercer a minha função, eu fico sendo controlado o tempo todo, eu sou cerceado, eu não tenho voz, eu não posso, né, imprimir as minhas características no trabalho, isso adoece. Baixas recompensas e reconhecimento, como eu já falei, né, a justiça social também, sabe aquela história isso é o tal do QI, o QI indicou, né, o fulano conseguiu uma vaga, não é meritocracia, é o QI. Ele conseguiu subir, por quê? Ele conseguiu uma recompensa financeira, porque ele é amigo do líder ou do fulano do ciclano, né? Então, essa sensação de baixa justiça organizacional também adoece. Os maus relacionamentos, né, conflitos, ambiente tóxico, com certeza também. Trabalho em condições de difícil comunicação permeia tudo, né? Não tem como a gente... não tem impacto nisso, então a gente precisa ter canais de diálogo, né, precisa ter um canal aberto em algum lugar que as pessoas possam recorrer quando elas estiverem com um líder que está tóxico ali, que elas possam pedir ajuda ao socorro em algum lugar, né, geralmente um canal de denúncia, alguém no RH que essa pessoa se sinta realmente confiante, sabendo que aquilo ali não vai ser levado, né, à frente de uma outra maneira, mas vai ser respeitado o sigilo e vai ser trabalhado. O conflito entre trabalho e vida pessoal, porque a história do workaholic, né, que o Ricardo falou. Então, tem gente que também, às vezes, já tem esse estilo acelerado, e aí o trabalho também, né, aquela coisa estimula, quanto mais produtividade, trabalhar horas a fio, hora extra, final de semana, celular que nunca se desconecta, isso adoece muito. A insegurança no emprego, clima de incerteza, né, violência no ambiente de trabalho, então exposição a ameaças, agressões físicas ou verbais, que tem a ver com assédio também, e o trabalho remoto isolado, que na época da pandemia adoeceu muita gente. Exatamente. Fica nessa sensação de isolamento, não consegue se conectar com as pessoas, isso também adoece. Eu acabei prolongando um pouco, mas achei importante falar dos riscos aí também. Não, e vocês sabem que tem uma coisa que é assim, a Kátia falou, né, dessa importância do líder, né, e o líder também, ele tá ali, de certa forma, sozinho, muitas vezes, né, como que você prepara essa pessoa? Porque, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que ela não está desempenhando para criar um contexto favorável, um ambiente não tóxico, não porque ela não quer, mas porque ela não tem o preparo, né? Ela não tem esse conhecimento. Por isso, a nossa empresa está criando um curso só para liderança, baseado nesses 13 riscos que a Kátia falou. Então, à medida em que a gente foi fazendo o diagnóstico, a gente percebe que esse pilar da liderança é muito importante, fala o que a gente precisa fazer, a gente precisa fortalecer esse líder para ele começar a ver as coisas que podem ser risco, inclusive para ele, para a empresa e para a equipe dele.
né? A gente tem que lembrar, né, Ricardo, que, desculpa te interromper, que o líder é ser humano também, né? A gente está falando da importância dele, mas ele também, muitas vezes, está doente, que é o exemplo do empresário que você falou. Então, tem que se olhar. Aí vai o líder, Fabi. Chega pro chefe dele e fala, você não atingiu a meta? Aí ele volta lá, a equipe tá reclamando, ele vai e volta. Quem vai ficar doente é ele, né? Sim, com certeza. E, Ricardo, você comentou sobre a empresa. Você poderia falar um pouquinho sobre a tríade, os serviços que vocês oferecem? Ó, a gente trabalha com desenvolvimento humano de um modo geral, tá? Então, a gente vende alguns produtos que são ligados à parte de desenvolvimento, como, por exemplo, coaching em grupo, treinamentos muito focados agora, nesse momento, mais focados, né, para a NR1, porque as empresas estão precisando, e também o diagnóstico de risco psicossocial. Então, por exemplo, se a empresa hoje ela busca fazer um diagnóstico que seja completo, sigiloso, e que traga um valor para ela em termos de diagnóstico, ela pode nos procurar, né, que a gente vai conseguir entregar esse produto para ela, tá? E junto, né, a gente sugere também um plano de ação baseado nos produtos que a gente tem. Então, para cada risco, a gente vai poder sugerir algum produto que vá ao encontro. Dando exemplo, e voltando para a história do líder, vamos imaginar que no resultado diagnóstico apareceu essa coisa da liderança, precisa de maior desenvolvimento, a gente vai por esse caminho. Também a gente faz rodas de conversa, dependendo do tema que for diagnosticado. Então, a gente tem um combo de coisas que a gente vai trabalhando na linha de desenvolvimento humano, e também que a gente tem um diferencial que é o seguinte: por sermos psicólogos, tudo, a gente consegue fazer um trabalho com crenças, né? Que são aquelas crenças que muitas vezes não são úteis para a pessoa, para a equipe e para a empresa. Certo. Então, a gente tenta mudar aí um pouco a mentalidade, para que a mentalidade se volte mais para a saúde mesmo, tá? Na prática. Foco em saúde corporativa, né, Ricardo? Foco em saúde corporativa. O papo está ótimo, mas infelizmente a gente já está encaminhando para o encerramento. E eu queria trazer uma fala do Carl Jung, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Então eu queria muito agradecer a presença de vocês, doutora Kátia, doutora Alessandra, doutor Ricardo. Vocês querem dar um fechamento, trazer alguma palavra final? Fabiana, agradecer seu convite, tá? E falar que a gente tem esse caminho de poder apoiar as empresas com saúde corporativa. A nossa missão é essa mesmo, de poder trazer clareza para as empresas com relação aos pontos que podem ser desenvolvidos, ligado à saúde emocional da empresa, ligado à redução de estresse, ligado a criar um ambiente culturalmente mais saudável, para que as pessoas possam querer estar na empresa, ficar na empresa, e, claro, né, de quebra, reduzindo o risco aí do psicossocial da auditoria, né, que é uma preocupação, mas que é uma preocupação legítima, claro, que agora está valendo, mas que a gente pensa também que pode ir para além disso, para além dessa questão da auditoria, e pode ser alguma coisa que favoreça, de fato, a parte emocional das pessoas que estão na empresa.